Olá, pessoal. Professor Marcelo Honório. Vamos agora fazer a correção da questão número 116 da prova amarelo, caderno número 5 do Enem de 2023, uma questão de química. Vamos lá. O aldrin é um inseticida agrícola organoclorado sintético de baixa polaridade, cuja estrutura molecular simétrica de forma C12H8Cl6 está representada na figura. Introduzido na agricultura a partir da década de 1950, esse composto apresenta alta resistência no meio ambiente e acumulação nos organismos, sendo danoso para a saúde. Um pesquisador coletou fluidos biológicos de indivíduos de uma população contaminada por esse inseticida agrícola. Ele analisou a amostra de saliva, sangue, lágrima, urina e leite quanto à presença dessa substância. Em qual dos fluidos o pesquisador provavelmente encontrou a maior concentração dessa substância? Opção A, saliva, por consequência da atividade de enzimas. Opção B, sangue, em função das hemácias e leucócitos. Opção C, lágrima, em razão da concentração de sais. Opção D, urina, pela presença de moléculas de ureia. Opção E, leite, por causa do alto teor de gorduras. Então, para responder essa questão, de modo adequado, a gente tem que fazer uma leitura rápida do enunciado e depois começar a ver os detalhes. Então, logo no começo, ele já diz que o composto ele é organoclorado e sintético de baixa polaridade. Se ele tem baixa polaridade, então a sua solubilidade em água não é boa. Consequentemente, a gente já pode pensar que se ele não tem uma boa solubilidade em água, que é um composto polar, então sua solubilidade deve ser melhor em compostos apolares. E aí a gente começa a analisar os itens a partir dessa perspectiva. Então, saliva é um fluido biológico que tem uma quantidade expressiva de água. Então, esse daqui não vai nos atender, uma vez que a água é polar e foi citado no texto que esse composto tem baixa polaridade. Porque o desejado aqui é responder a questão. Em qual dos fluidos o pesquisador provavelmente encontrou a maior concentração dessa substância? Ele vai encontrar na saliva? Provavelmente. Entretanto, não vai ser onde vai ter a maior concentração, uma vez que a saliva é formada por moléculas polares, como a água. A lágrima também vai ser eliminada como alternativa pela mesma razão, bem como a urina. Ambas são fluidos que têm uma quantidade expressiva de água e isso não vai favorecer a solubilidade do aldrin, né? A citação de concentração de sais e a presença da molécula de ureia também não vai influenciar decisivamente nisso, porque aqui eu tenho íons, e esses íons não vão favorecer a solubilidade, e a molécula da ureia, salvo engano, é essa daqui. Se formos analisar, ela é uma molécula polar. Ela tem a presença aqui do grupo carbonilo. Então, ela não vai favorecer a solubilidade do aldrin. E aí só vai restar sangue e leite. Sangue em função das hemácias e leucócitos. E no leite ele cita algo bastante significativo. Leite por causa do alto teor de gorduras. Ou seja, compostos apolares. Então, se ele tem uma baixa polaridade, ele vai ter um caráter apolar elevado. E se ele tem um caráter apolar elevado, ele vai ser solúvel em também moléculas apolares. Como aqui
está explicitamente citando as gorduras, essa vai ser a nossa alternativa correta. O sangue, você poderia até ficar em dúvidas, porque ele cita as hemácias e os leucócitos, mas o plasma sanguíneo ele tem um teor de água também. E isso acaba facilitando o descarte dessa alternativa como correta, porque se eu tenho água no sistema, então eu vou desfavorecer a solubilidade. O leite tem água, porém ele está destacando aqui o alto teor de gordura. Então ele está dizendo, sinalizando que eu tenho uma quantidade expressiva de moléculas apolares, as quais são uma alternativa viável de solubilização do aldrin. Então, essa questão aqui, ela exige do candidato que ele tenha um conhecimento sobre polaridade, cadeias polares, cadeias apolares, e, consequentemente, também uma leitura, né, leituras a respeito desse assunto são bem-vindas, uma vez que as leituras vão auxiliar na bagagem de conhecimento que o candidato vai ter. Então, toda leitura envolvendo os conteúdos do edital previsto do Enem são relevantes e importantes, porque elas vão permitir uma bagagem que o candidato vai carregar consigo e vai facilitar a sua ação na prova. Porque quanto mais rápido e mais preciso você for, maior a possibilidade de você acertar as questões. Mas para isso você precisa ter conhecimento. E isso você adquire, entre outras formas, por meio da leitura. E é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo.